Nós estamos, nos próximos 3 domingos, pela manhã, com uma série que nós estamos chamando de Vida Abundante. E hoje de manhã, pregamos a primeira mensagem dessa série Vida Abundante, com o tópico Aprendendo a Orar. Os irmãos que não puderam estar, naturalmente, terão a partir de amanhã já no YouTube essa mensagem. Além disso, como nós temos colocamos hoje vários alvos para a oração, eu não falei todos aqui, mas cerca de 15, 18 talvez, eu me comprometi que esta semana, a partir de terça-feira, os irmãos que estão cadastrados na Shalom News, ou seja, se você é membro dessa igreja e o seu telefone, você salvou o telefone da igreja, senão você não recebe, porque é uma lista de transmissão, você precisa salvar o telefone, você receberá para ter aquilo. E a nossa orientação é que você tenha todos esses alvos na sua frente, todos os dias, e que você busque cumprir aqueles passos ali, e a sua vida será tremendamente abençoada. Se eu disser eu garanto, você vai dizer a Bíblia garante. E eu já fiz, eu tenho aprendido a fazer isso. Nós não deixaremos de ter lutas, mas teremos vitórias em todas as lutas. Propositadamente, hoje à noite, nós vamos continuar com o assunto oração, e o título dessa mensagem que nós demos é Efeitos da Oração. Quais são os efeitos? Porque às vezes nós pensamos que nós precisamos orar, porque somos crentes, temos que falar com Deus, e não há outra maneira de você falar com Deus a não ser através de oração. Ele fala com você de várias maneiras, mas para você falar com Ele tem que ser através de oração. Não é? E a gente se acostuma e quase que no automático a gente ora, mas nós precisamos saber dos efeitos da oração. E aqui nesta noite eu quero colocar alguns efeitos. Eu te garanto, meu irmão e minha irmã, que se você fizer uso dessa prática, se você entender esse propósito, o inimigo que tem a capacidade de ficar dando voltas ao nosso redor, tentando nos tragar, ele vai continuar fazendo, mas cada dia mais enfraquecido, cada dia mais duvidoso, de que possa nos tragar, até o ponto que ele fugirá de vós e de nós. Por isso a Bíblia diz que resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é uma das formas de resistir ao diabo. Abra sua Bíblia no Novo Testamento, em Tiago, capítulo 5. Vamos ler do versículo 13 ao 18. E depois faremos menção a outros versículos, inclusive, novamente, em Tiago, falaremos mais lá no fim. Tiago 5, capítulo 5, versículos 13 a 18. Enquanto você está achando, procurando, você já achou, então você não fecha a Bíblia, achou? Vai ter ali no telão também. Fala com alguém ao seu lado uma palavra de vida. Fala com alguém do seu lado, uma palavra de vida. Palavra que edifica, viu, meu irmão? Esse negócio de, eita, tá chato, né? Isso não é palavra que edifica. Pode renovar o amor também, viu? Amém ou não amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos ter esse hábito, né, irmão? Você encontrou alguém que está aqui na igreja, eu nunca vi mais gordo, eu nunca vi mais magro, nunca vi mais lindo, mais feio você nunca vai ver, porque aqui na igreja não tem gente feio. Fala com ele, olá, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe. Os visitantes que estão conosco, hoje eu estou vendo alguns rostinhos diferentes, Deus abençoe sua vida, meu amado, Deus abençoe, hein? Tiago capítulo 5, versos 13 em diante, diz assim:
Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em o nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Palavra de Deus, irmãos. E se houver cometido pecados, será perdoado. Continuando, portanto, confessai vossos pecados. Você confessa e será perdoado. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Alguns conhecem a versão, a oração do justo pode muito em seus efeitos. É a mesma coisa. Elias era uma pessoa frágil como nós. Já pensou nisso? Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então ele fez outra oração. E os céus derramaram suas chuvas e a terra produziu seus frutos. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, dá-nos graça, dá-nos unção nova para essa mensagem da noite. Nós possamos sair daqui, Senhor, cheios, plenos do Teu Espírito Santo, que nos fortalece, que nos guia, que nos renova, que nos dá esperança. Pai, em nome de Jesus, que pessoas aqui nesta noite sejam tocadas grandemente pelo Teu poder, pela Tua unção, que haja curas, que haja libertações aqui nesta noite, que haja transformações de vida, Senhor, em nome de Jesus. Fala, Senhor, ninguém está aqui por acaso. Teu Espírito Santo conspirou a favor deles, para que eles estivessem aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós estamos vivendo tempos, esses últimos tempos, os últimos anos, onde nós cristãos temos tido que nos adaptar a muitas coisas no Evangelho. A tecnologia chegou, muita coisa atrapalhou e muita coisa ajudou. Muita coisa, né? Os cultos online, nós aprendemos a fazer isso, ou fizemos com mais eficiência, a partir da pandemia. Mas estamos caminhando também na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, para, vivendo, melhor dizendo, tempos de desafios, tipo, cobra que não anda não engole sapo, ou seja, corre atrás. O irmão Augusto falou aqui que há pessoas que ficam preocupadas, eu tenho que fazer, eu não tenho o almoço, então ele nem pensou na janta, você já não tem o almoço, e quando ele consegue o almoço, isso no sentido figurativo. Nós não temos, de uma maneira genérica, nós não temos confiado, nós não temos dependido de Deus como deveríamos. O inimigo tem colocado nas nossas mentes e nós precisamos correr atrás, e nós precisamos fazer. E o inimigo não em forma de inimigo, mas em forma de pessoas, informações, televisão, desafios. Se nós não atingirmos o máximo de uma questão na qual estamos empenhados ou inseridos, nós não estamos satisfeitos. Nós caminhamos sempre para sermos campeões, o vice-campeonato não serve. Nós estamos cada dia mais cheios de tarefas e desafios. É legal termos tarefas, é legal termos desafios, mas muitas vezes nós estamos mudando o foco
e esquecendo de algo que é sublime na vida do crente, a oração. Eu nunca fiz uma pesquisa, tipo, quantos anos você é crente? 10 anos. Ah, que legal. Você se lembra quantas vezes você orava 10 anos atrás? Há 5, há 3, há 2, esse ano? Nunca fiz. Mas por todas essas coisas, escritores têm dito isso, pastores de outras igrejas têm sentido isso, tem havido uma certa, não rejeição, porque ninguém de nós rejeita a oração. Ninguém de nós diz, não, a oração é coisa ultrapassada. Não. Mas cada dia mais o inimigo arranja formas. Por que eu sempre falo inimigo, irmãos? Porque nós temos o inimigo de Deus, o nosso adversário. E ele não quer de jeito nenhum que nós conquistemos o céu. Ele não quer que o Senhor tenha o carinho que Ele tem para conosco. Ele é o acusador. Basta a gente dar uma pisada em falso, ele já vem com o dedão dele. Ele é o acusador. Então, por isso, ele usa pessoas, e como eu disse de manhã, normalmente as mais próximas. Eu não ouço uma pessoa falando alguma coisa do evangelho que eu sirvo, se essa pessoa não tem uma afinidade com ela, é muito difícil. Eu vou até repreendê-lo, se bobear, vou pôr a mão sobre ele e expulsar o demônio dele. Mas os próximos a gente, é isso que nós temos que estar sempre ligados. Como eu disse de manhã, um dos alvos da nossa oração é pedir a Deus discernimento de espíritos. E a oração, por mais que seja um assunto que você acha assim, banal, orar sem cessar, sim, oração, nós não temos, eu creio, nós não temos avaliado o valor da oração. Pastor, mas como só pode dizer isso? É só marcar a reunião de oração amanhã, 8 horas, se vierem 10, está lotado. Pastor, mas é porque a oração aqui não é boa. Ok, então vai numa igreja que tem 2.000 membros, reunião de oração, 100, 200, 200, mas lá tem 2.000. Isso é uma dificuldade que nós enfrentamos. E por que eu estou trazendo esse assunto? Quando mais prático para mim, e que me dá mais ibope, é que eu pregue. Quantos querem um resultado positivo na sua vida? Então amanhã, é isso que te digo. Mas isso tudo é bíblico, você vai ter mais direcionado por Deus através da oração. Nós fazemos o inverso. Nós queremos resolver as coisas com as nossas próprias forças, inteligência, sabedoria. Sim, temos, Deus nos deu capacidade. E esquecemos que Ele é o rei. Eu estava ali cantando o rei. Você pode dizer que Jesus é seu rei? Você só pode dizer se você disser, eu sou súdito dele. E para nós brasileiros, que não estamos acostumados com o regime de monarquia, é muito difícil nós entendermos isso, que tudo é dele, tudo pertence a ele. Tem um versículo que diz, tudo vem de ti, e do que é teu, é que tu damos. Por isso Deus colocou no meu coração, nessa série de vida abundante, que nós não vamos pregar aqui, mas isso aqui já é o resultado de manhã, que nós, durante esses 3 domingos, nós falemos e pratiquemos o poder da oração, o poder da cura, da libertação e da salvação. Afirmo também, muitos crentes não sabem o que é a salvação. E eles dizem, eu sou salvo, mas ele não sabe de que ele é salvo. Não, eu vou para o céu, mas é só isso. Se bem que isso é tudo, né? Mas você está satisfeito de passar um perrengue aqui a vida toda,
Mas eu estou sofrendo, estou desgraçado aqui, estou todo quebrado, mas lá no céu vai ser diferente. Não, Deus quer que você tenha vida abundante. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. E eu quero então trazer para os irmãos alguns efeitos. Eu quero que você se segure na cadeira, eu vou colocar 7 itens, mas nós vamos, te garanto, também não posso garantir, não é que eu vou garantir, né? Pretendo não passar da meia-noite. Amém ou não, irmãos? Amém. Então, 9 e pouco é muito antes da meia-noite. O primeiro item que nós vamos ter na nossa vida, ou precisamos ter, e se orarmos nós vamos ter, não tem jeito de não ter. E enquanto eu estiver falando, eu tenho certeza que alguns se identificarão com um item, com outro, com todos, com 2, com 4. Primeiro, a oração nos salva de situações impossíveis. Quem diz amém? Quem já experimentou isso? Quem está vivendo hoje uma situação que aos seus olhos é uma situação impossível? Tem alguém? Levanta a mão. Então é para já, meu amado. Levanta aí agora, fique em pé. Fique em pé. Macarrão se come quente, já dizia meu avô. Você acha impossível para você, humanamente falando? Já fiz de tudo, pastor. Já chamei o deputado, já falei com o presidente da República, já chamei até o presidente dos Estados Unidos, já falei com... O senhor não tem noção, já paguei. Não resolveu. Porque há coisas que, mesmo que sejam pequenas, tem que ter a participação de Deus na sua vida. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. A igreja vai fechar comigo. Vocês estão sentados, que eu estou entendendo que vocês não têm uma situação impossível. Se você tiver, levanta. Estou esperando, porque tem mais gente para levantar. Não tenha vergonha, meu amado. Se eu levantar, meu parente aqui do lado vai saber que eu tenho. Deixa saber, o diabo já sabe há muito tempo. Jesus sabe antes dele. Eu não queria que ninguém ficasse de fora dessa oração. Espírito Santo de Deus, Tu que sondas o nosso coração, Tu que sabes todas as coisas, eu te entrego agora essas situações impossíveis aos nossos olhos. Mas foi o Senhor mesmo que diz: para Deus não há nada impossível. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te entrego agora, Pai, vida por vida, em nome de Jesus Cristo agora, e eu ordeno no poder que há no nome de Jesus, espírito de coisas impossíveis ou causas impossíveis, eu te ordeno no nome de Jesus Cristo, o Messias, sai agora, e não volte nunca mais. Amém. Você orou comigo, irmão? Você creu em nada duvidando? Pronto. Vamos continuar. Em Lucas capítulo 18, versículos 2 a 7, tem uma parábola que Jesus conta, e que ela serve para exemplificar, e essa parábola causa alguma confusão, porque alguns podem pensar que Jesus foi vencido, e nós
mudamos a cabeça dele de tanto falar com ele. Mas não é isso, não, eu vou explicar a você, tá bom? Diz: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Também pouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleitei contra meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Todavia, mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Guarde esse versículo, irmão. Guarde esse versículo. Contudo, como esta viúva me importuna, eu farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor, que contava a palavra: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, era até o 7, mas eu vou ler o 8 também. Eu vos asseguro, Ele vos fará a sua justiça e depressa. Até essa parte A. Olha esse versículo aqui, irmãos. Versículo 4. É bem verdade, o juiz falando, que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. A primeira coisa, esse versículo está dizendo é o seguinte: eu sei quem eu sou, não temo a Deus, mas eu sei que há uma pessoa acima de mim, e essa mulher serve essa pessoa. Olha o versículo 5. Contudo, como esta viúva me importuna, eu farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha a me aborrecer ainda mais. Ele disse: eu vou ter consequências. O que Jesus está dizendo aqui é sobre uma situação de um ímpio, uma pessoa temente a Deus, que vai lá pedir, e ele fica amarrando, como diz, colocando areia lá onde não podia colocar, né? E o que ele nos ensina? Se esse homem, que é um ímpio, estava tornando a sua situação, a dela, impossível de ser resolvido, mas pela insistência dela, ele acabou cedendo. Ele diz: quanto mais o nosso Deus, que não é uma pessoa ímpia, não fará, e fará depressa. Ou seja, ele não vai, nosso Deus não precisa falar assim: será que eu atendo ou não atendo? Mas essa mulher está me enchendo a paciência, mas não sei o que eu faço. Deus não é assim. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que há situações na nossa vida, e eu quero dizer isso a vocês por quem eu orei, e aos outros que não precisaram. Há situações que são impossíveis, e nós precisamos de ficar repetindo para derrubar o inimigo, porque o inimigo muitas vezes está com a pata sobre aquele negócio, sobre aquela situação, e nós temos que ter fé, insistir, martelar, porque faz parte da perseverança em Deus. Deus precisa saber que você está perseverando, que você está pronto a dar marretada no muro. Josué deu muitas marretadas no muro, muitas marretadas na muralha de Jericó. Quantas marretadas ele deu? No primeiro dia ele deu uma só, uma volta. No segundo, 2. No terceiro, mais uma, 3. No quarto, e foi assim. Irmãos, eu fico imaginando a aflição daquelas pessoas que estavam dentro de Jericó, com as portas fechadas, vendo o povo de Deus, que eles já tinham notícia de que era um povo, e que Deus estava com aquele povo. O que vai acontecer? Vai ser agora? Não, eles foram embora. No outro dia, acho que estamos livres. Já vem o povinho de novo, dá outra volta. E vamos dar outra volta. Disse: não, agora não. Isso foi ruindo a muralha, ou seja, a dificuldade. Como é que ele foi ruindo a dificuldade? Na medida que foi crescendo a fé e a autoridade daqueles que estavam buscando. Então a nossa fé e a nossa autoridade é que derruba as muralhas.
Pode ser da força que for, do tamanho que for. Nós vemos aqui, então, a necessidade da persistência na oração. Há coisas que você vai pedir uma vez só e pá, pum, pá, já aconteceu. Quantas vezes a gente já orou aqui uma vez só e já aconteceu? Um milagre, uma cura. Uma vez. Mas nem todas as coisas são assim. E Deus gosta da perseverança. É necessário que nós saibamos avaliar, por isso que é importante que você que não conseguiu pegar a mensagem de manhã, pegue essa mensagem e conecte com esta aqui. E você vai ver que há situações que você já tem que sair de casa queimado. Você já vai trabalhar e já sai cheio da unção, cheio do óleo, já sai queimado, porque você diz, eu tenho certeza que eu vou enfrentar uma dificuldade. Isso também é confiar em Deus. Amém ou não amém? Amém. O segundo efeito da oração. Quanto mais você... Não é esse ainda. Quanto mais você fala com Deus, mais você cria intimidade com Ele. Quanto mais Ele fala com você e as coisas acontecem, mais fé você tem. Nessa vida abundante, série, nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Vou dar alguns toques, que não são todos esses, mas você vai ter o caminho. E você vai ver como é lindo. Algo que nunca ninguém te falou, situação que você nunca experimentou, e Deus vai falar contigo. Então, quando você começa a ter intimidade de Deus, com Deus, você sabe quem Ele é. E quanto mais você o conhece, mais você o ama. Quanto mais você o ama, mais você vai ter vontade de servi-lo. Então, o segundo ponto do efeito da oração é a oração te liberta do medo. Quero ver quem tem coragem agora. Quantos aqui são corajosos? Só eu, irmãos. Achei um amigo lá perdido, lá no fundo. Né, Felipe? Eu queria que vocês falassem que tem coragem. Vocês vão estragar a minha pregação. Mais razão para eu apertar esse ponto aqui. Mas eu já estava preparado para a igreja toda levantar. Quantos têm coragem? Eu. Ah, bom, então, se você tem coragem, você precisa dizer: você está com medo hoje de alguma coisa? Tem alguém que está com medo? Faz assim com a mão. Não vai bater, vai ser incoerente, né? Ou você não está com medo, ou você não tem coragem, ou você tem coragem, ou você... Como é que é o negócio? Pois é, a oração nos liberta do medo. Vou dar um exemplo do dia a dia. Eu tenho um amigo muito grande, poderoso, rico. E esse amigo já me disse mais de uma vez: qualquer coisa que você precisar, se for dinheiro então, só passa um zap e eu já faço um pix para você, o valor que for. Você queria ter um amigo desse, irmão? E se ele dissesse: você nunca vai precisar de me pagar? Aí você queria, não é mesmo? E esse amigo, eu confio muito nele, nunca me deixou em situação vergonhosa. E surgiu uma notícia, chegou uma carta lá em casa de um débito que eu tinha, que eu não sabia, e que tal, e que o governo multiplicou e cobrou juros. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei apavorado. E já era 8h30, 9 da noite, eu não conseguia pensar em outra coisa. 10h30 da noite, eu falei: não vou conseguir dormir. Aí a minha esposa, eu vou falar minha esposa, isso não aconteceu não, tá, irmãos? Minha esposa disse assim: liga para o seu amigo. Eu estou falando de coisas humanas, tá, irmãos? Eu estou falando, fala com Deus, pastor, olha aí, não estraga a minha pregação, irmão. Fala com fulano. Aí eu ligo para ele: ô fulano, desculpa te incomodar. Mas que isso, rapaz? Já disse para você, está de pé, precisou, me liga. Qual é o problema? Eu estou precisando de um dinheiro, mas é um dinheiro meio alto. Dá o valor para R$50 mil.
passe o seu Pix aqui, está aí, já está na conta. Você acha que eu vou dormir preocupado ou eu vou dormir tranquilo? Vou dormir tranquilo. O resultado já está obtido. Eu já tenho, porque eu estava com medo, a pessoa me fez ameaça, vou tomar tua casa, vou tomar teu carro se você não pagar, e esse meu amigo pagou por mim. A nossa vida como cristãos é exatamente isso, só com uma diferença, que o preço é muito maior. Que Jesus pagou por nós e deixou um cheque em branco para nós sacarmos o momento que precisássemos sacar em todas as áreas, não só relativo ao dinheiro, mas também ao dinheiro. Então o nosso medo só nos atinge quando nós não reconhecemos que o Senhor nos livra do medo. E se eu conheço esse Deus como eu conheço esse amigo, ou conhecia, é uma história, não conheço nenhuma pessoa que talvez me falasse aí isso, mas se eu conheço esse Deus, se eu já tive experiências, e eu estou me baseando na mensagem de manhã, eu estou considerando, fiz um link com essa mensagem aqui, que eu conheço esse Deus, eu falo com Ele, Ele tem me respondido, a oração vai me libertar do medo. O salmista diz que de noite eu estou preocupado, eu estou aflito, eu pego a palavra, eu oro e logo pego no sono. A oração, irmãos, ela nos livra do medo, porque o inimigo sabe a quem nós estamos buscando, ele sabe a quem nós estamos procurando. Eu queria que você dissesse assim, não fala para mim, fala para você, puxa vida, eu vou me empenhar mais na oração, tem coisas que eu estou entregando para as pessoas, que são até capazes de resolver, mas eu vou entregar para Deus, esse não vai falhar, esse não vai me pedir nada em troca, porque Ele deu a vida dele por mim. Em Salmo 107, versículos 28 e 29, diz: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Ali está outra versão, eu estou lendo aqui numa versão diferente. Irmãos, no Salmo 91, versículos 15, versículo 16, diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Os dois textos acima demonstram que quando clamamos ao Senhor, mesmo em angústia, somos respondidos pelo Pai e somos livres das tribulações. Quantos têm medo de morrer? Levanta a sua mão. Quantos têm medo de morrer? Mais ninguém tem medo de morrer? Quantos costumam falar mentira? Irmãos, eu estou feliz, porque só tem 3 aqui que levantaram a mão. Quantos têm medo de morrer? Medo da morte? Está aumentando aí um pouquinho. Você sabe o que é morte? Porque às vezes a pessoa não sabe, eu estou perguntando e não sabe o que é morte. Irmãos, é até natural que muitas pessoas tenham medo de morrer, quando elas são apegadas às coisas que ficam aqui, ou quando não conhecem o plano da salvação. Então ele diz que nas tribulações fez cessar a tormenta, Ele vai saciar-nos com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Esse mostrarei a minha salvação não é a salvação da vida eterna, que também é, mas aqui ele está dizendo: eu vou mostrar a vocês como eu salvo vocês do medo, eu salvo vocês do perigo. Socorro, Senhor! Ele salvou. De que? Você já era salvo, você já era crente. É isso que muitas vezes nós não temos. Nós andamos atribulados, nós andamos com medo de tudo, medo de sair na rua, medo de sair de noite,
Medo disso ou medo daquilo. Medo de casar. Vocês têm medo de casar, Lucas? Não? Medo de casar. Estão querendo antecipar o casamento, me falou de hoje. Por que é isso? Terceira coisa. Terceiro efeito da oração. A oração, olha, isso é tremendo, irmãos. Isso é uma das coisas que eu gostaria que muita gente, que se não todos, pelo menos muitos, pudessem aprender a fazer. E é para qualquer pessoa que quiser. Terceiro efeito da oração, ela move e abre os céus. Você já imaginou você orar e Deus mover os céus para você? Mas não por causa da sua beleza, não por causa que você seja bonzinho, mas pela misericórdia dele, pelo amor dele e pelo poder que ele tem na palavra. Uma palavra dele muda tudo. E a oração, quando você... Estou considerando a pregação de manhã, irmãos, vamos lá olhar. Se você não tem uma vida com Deus, é desregrado, completamente maluco aí, vive, né? Deus não tem compromisso com você, embora Ele tenha muita vontade de te atender. E às vezes atende, por misericórdia. Mas não por cobrar. Não, mas eu mereço, o Senhor está aqui na palavra, não está nada. Isso aí que você está botando, se enfiou aí, não tem nada disso. Mas se eu tenho uma vida que o inimigo não tem direito, ele pode me acusar, mas ilegalmente. Legalmente não, ele não tem legalidade. Em Atos capítulo 4, versículo 31, diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esse versículo aqui, eles estão dando um resultado de que eles foram perseguidos. Os cristãos estavam naquela fase que estavam ainda sendo muito perseguidos, irmãos sendo mortos, já tinham matado Tiago, né? E estava preso. Estou lá em Atos 12 agora. Pedro estava preso, ia ser morto também. Mas eles estavam sendo perseguidos e as pessoas estavam como se estivessem envergonhando eles. E eles estavam falando coisas e muita gente não acreditava. Estava muito próximo ali. No capítulo 2, Jesus subiu no Pentecostes, mandou o Espírito Santo, o poder de Deus e tal. E eles saíram curando, falando. Imagina que novidade, chegava qualquer pessoa ali deles, de Deus, e orava, a pessoa era curada e tal, e perseguição em cima de perseguição. E eles então, eles oram a Deus, e falam, isso não é possível, olha o que estão fazendo conosco, Senhor, mas nós cremos no seu poder, nós cremos no seu nome. Vale a pena você ler esse capítulo 4 de Atos todo o capítulo. Então no versículo 31 diz: e tendo eles orado, tremeu o lugar. Meu irmão, você já teve uma experiência de estar orando e o lugar tremer? Quem mora no Japão treme sempre quando ele está orando, porque lá tem terremoto todo dia, né? Mas eu digo no sentido da resposta de Deus. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás, nunca mais tive essa experiência. Eu não preciso ter duas dessas. Nós estávamos no alto de um monte, eu, a minha esposa e mais um grupo de pessoas, e já era madrugada, nós estávamos orando, e de repente, irmãos, nós escutamos uma bateção de asas. Olha para mim, pastor, o senhor está maluco? Não sei. E quando nós vimos assim, tudo parado, não estava ventando, e as árvores mexendo, e nós tivemos entendimento. Anjos estavam aqui. Você crê nisso, irmão? Se você não crê, fecha o ouvido e não ouve mais nada da pregação. Move os céus. Numa das minhas viagens que eu fiz aos Estados Unidos em missões, e nessa estávamos eu, a minha esposa e minhas duas filhas. A Vivian está aí.
Eu não precisava nem que ela estivesse aqui, eu tenho temor a Deus, né? Era o mês de janeiro, neve demais. E eu fui, irmãos, eu precisava cumprir minha agenda, porque eu dependia daquilo ali, eu vendia os meus CDs, chegava aqui, eu pagava meus compromissos. Na segunda-feira, no domingo, a igreja teve que fechar, porque nevou muito, e lá, se nevar muito, encher a porta da igreja de não pode ter culto, não pode abrir a igreja, porque pessoas podem cair, ou mais ou menos se limpar ali à frente, mas quando o governo não falar, não abre a igreja. Ricardo morou lá em Boston, onde neva muito. Ele sabe do que eu estou falando. Segunda-feira, eu tinha igreja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, porque eu ia vou lá ficar passeando na neve. Nós olhamos um burburinho assim na rua, nós estávamos na casa do pastor Noé, e nós estávamos ali olhando um burburinho, os portugueses a falarem. Hoje a neve virá mais, deu no rádio, e eles estavam ali fazendo de tudo. Não deu meia hora, a igreja ligou e disse assim: irmão Isaías, nós vamos ter que cancelar a agenda, porque não tem condição. Na terça-feira, quando o rádio anunciou que ia ser mais, eu peguei a minha esposa, eu peguei minhas duas filhas e disse assim: a oração move os céus. Entrei com elas duas e com a minha esposa para dentro do quarto, e minha oração não demorou 2 minutos. Eu entrei e falei, dei a mão a elas, e a oração foi mais ou menos assim: Senhor, nós não viemos aqui passear, o Senhor permitiu que nós viéssemos, a neve é tua, e se é tua, o Senhor tem domínio. E eu quero pedir ao Senhor que durante os próximos 10 dias não neve aqui nessa cidade. É isso? Porque Josué orou, e o Senhor permitiu. Fala que o sol parou, mas na verdade não é o sol que parou, né? O sol, eu tenho que falar como é que está na Bíblia, senão você errou. O sol parou, e eu estou orando e pedindo ao Senhor 10 dias sem neve, em nome de Jesus, amém. E saímos do quarto, no máximo isso, não foi? Isso eu ia falar agora. E a esposa dele riu de mim, a esposa do pastor. Pastor Isaías, não quero te assustar não, mas o serviço de meteorologia quis falar 8:02 vai nevar, pode ir para a porta 8:02 que está nevando. Se falar vai parar às 17h45, você pode ir para lá e abrir a porta que vai parar às 17h45. E eu disse assim: isso não cabe a mim. E o marido dela, pastor, chegou e disse: irmão, se Deus te atender, você vai ficar famoso. Mas eu não fiz para ficar famoso, eu queria era... No dia seguinte, não nevou nada, nenhum floco. De tarde, choveu, dissolveu a neve. No outro dia, sol. Aí a igreja diz: pode vir. E eu cheguei na igreja e contei esse testemunho, irmãos, porque eu contando hoje já aconteceu, né? Eu orei, ai meu Deus do céu, sou meio doido mesmo. Eu orei, irmãos, e o Senhor me falou que durante 10 dias, Ele colocou no meu coração: não vai ter neve. Aí o pastor coçou a cabeça, olhou para o povo, disse: meu Deus, onde eu fui dar o púlpito para um camarada desse? É difícil para o pastor, né? Irmãos, passados 10 dias, minha agenda terminou ali, em Nova York. Na verdade, eu estava em Nova Jersey, que é tudo junto. E o pastor Noé foi me levar, a mim e a minha família, para o aeroporto. Por que eu falei 10 dias? Porque nesse fim de 10 dias, eu estava indo para a Flórida, cumprir a agenda lá. Lá na Flórida não tinha neve. Por isso que eu pedi. Ouça isso. E nós estamos chegando no aeroporto. Quando nós estamos estacionando, começa a nevar. Para Deus me lembrar. Aí, 10 dias hoje. E o pastor Noé: rapaz, está nevando. Poxa, irmão, por que você não pediu 20? Ele ainda falou isso para mim. Poxa, irmão, por que eu fiz isso, irmãos? Para testar Deus? Não, eu vou na palavra, está dizendo aqui. Eles oraram, o chão tremeu.
Eu preciso de orar para o chão tremer, para a neve parar? não. Davi disse assim: ei, eu vou lutar com esse marmanjão aí. Você já lutou? Já matei um leão. Estou perguntando incircunciso filisteu lá, um cara de 3 metros de altura, quase. Não, mas eu já matei um urso. Eu pensei que você ia matar 5 leões, você matou um leão. Quando você aprendeu a matar o leão, veio o urso. E agora vem um outro diferente. Irmãos, eu quero que você acredite que você não precisa, porque se você tiver experiências em matar leão, quando você matar mais um leão, você vai dizer assim: eu aprendi como é que se mata. O que Deus quer é entortar o teu entendimento. Eu gosto muito de usar esse termo. Estou fazendo escola aqui, que já tem gente falando. E Deus gosta de entortar o entendimento. Isso é bíblico. Ele diz que Ele fez as coisas loucas para confundir as sábias. Ele fez as que não são para confundir as que são. Você acredita se quiser, meu amado, mas eu acredito. Aquilo que é impossível, Deus faz. Se para me dar a resposta, para glorificar o nome dEle, isso é importante, porque Ele não fez por causa de mim, Ele fez para que eu desse testemunho. Já passaram mais de 10 anos, e eu tive outras, de chuva, ou de uma situação complicada, e todo o tempo eu estou dizendo: Deus fez isso por nós. Ele faz para que o nome dEle seja glorificado, não porque você é bonito, não porque você é lindo, não porque você é dizimista, não porque você é frequentador assíduo, não porque você dá muita oferta aos pobres, não, é para que o nome dEle seja glorificado. E se para o nome dEle ser glorificado, Ele precisar de fazer um automóvel que anda dentro d'água, submarino, Ele vai fazer. Se Ele precisar de mover essa igreja aqui, rodando com ela, botá-la de frente para a rua de lá, Ele vai fazer. Você crê nisso ou não crê nisso? Se houver um propósito, Ele vai fazer. Tem que haver um propósito. Tudo é possível que crê. O Novo Testamento está traduzido do grego. Sabe o que significa tudo no grego? Eu vou dizer para você. Sabe? Significa tudo. Tudo. Pensa numa coisa. Qualquer coisa que você pensar está ali dentro. O quarto efeito da oração é proteger você do inimigo. O que é o inimigo na nossa vida? É tudo aquilo que nos entristece, que nos obstrui, que rema contra a gente, que nos deixa entristecidos, que nos coloca deprimidos, aquilo que nos deixa, às vezes, em dúvida de quem somos. Toda coisa de ruim que tira a paz, que te coloca em guerra. Isso é o inimigo de Deus. Mas se a Bíblia diz que maior é o que está em mim, ou está em nós, do que o que está no mundo, eu preciso acreditar, irmãos. Ou eu acredito na Bíblia de capa a capa, ou eu saio rasgando aquilo que não acredito, e vou ficar com a biblinha fininha. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O que Jesus está falando aqui através de Pedro? Gente, vocês precisam vigiar. Tem um camarada solto aí, o nome dele é diabo, adversário de vocês. E ele não para, e nem tira férias. Ele fica dando volta, igual o leão faz. Aliás, irmãos, tem gente que fala, ele fica dando volta, rugindo como um leão. Não, fica dando volta, rugindo. E ele faz como o leão. Como é que ele vai rugir como leão? O único leão que ruge é o leão da tribo de Judá. O outro não, o outro é genérico, é falso. Então ele faz como o leão faz. Como é que o leão faz para pegar a sua caça? Ele fica dando volta.
O que significa dando volta? Ele fica procurando uma oportunidade. E muitas vezes, amados, ele está aqui atrás, e eu estou andando, e ele vem, aí por alguma razão, eu, como diz o mineiro, eu trupico, eu tropeço, e a mão dele não me alcança. Deixa eu te dizer, meu amado, muitas vezes o Senhor te empurra sem você perceber. Quem me empurrou? Alguém me empurrou? Alguém já teve algum? Eu já vi vários casos. Um livramento, você foi atravessar a rua, quando um carro, parece que uma mão te empurrou, e você vazou do lado de lá, e o carro passou e não te atropelou. Conhece casos assim? Conhece? Levanta a mão quem conhece. Isso é proteção de Deus, Ele nos protege do inimigo. Quando eu voltei dos Estados Unidos, naquele frio miserável, eu estava sentindo umas dores, fui ao médico, e o médico fez todos os exames, disse: sua pressão está 20/10, dormindo. A oração me protege do inimigo. No frio, podia congelar lá para dentro, no frio é mais suscetível de termos um infarto, um AVC, alguma coisa assim, né? Deus me cobriu. Eu não sabia, eu nem tomava remédio, eu não sentia nada, mas senti umas dores de cabeça quando eu voltei. Deus nos protege daquilo que a gente nem sabe. Deixa eu te dizer isso. A oração precisa estar presente na sua vida. Quando Jesus responde aos seus discípulos que perguntaram: por que nós não podemos expulsar esse demônio? E isso é só para te lembrar o contexto. Está lá em Lucas capítulo 9, essa pergunta a partir do 37, que um pai traz um filho, os discípulos oram, mas não conseguem tirar o demônio do filho. Mas em Lucas 9, 1, antes do 37, Jesus comissiona os 12 e envia, dando a eles todo o poder e autoridade sobre todos os enfermos e demônios. Por que no 37, que eles já tinham voltado, eles não conseguiram? Aí Jesus vai responder: porque esta casta só sai com uma vida de jejum e oração. E se eles perguntassem: mas por que nós conseguimos? É porque eu estou dando um spoiler para vocês de como será a partir de Atos 2, que aí eu vou subir. Por isso que ele dizia: até quando eu vou ter que suportar vocês? Até quando eu vou ter que sofrer por vocês? Então, se você é uma pessoa que tem tendência a ter medo, me perdoe, não fica bravo comigo não. Você não tem orado o suficiente. Você não tem orado. Eu já passei situações que eu não sabia o que fazer, e de repente eu vou orar: Senhor, 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 eu não sei, eu estou aqui, e às vezes eu não sabia nem o que eu estava falando, mas Ele sabia, porque ali entra o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é maravilhoso. Quinta e antepenúltima, ele traz a oração traz alívio nas preocupações. Sabia que tem gente que, se ficar muito preocupado, ele pode ficar maluco? Porque ele não vai falar outra coisa. Ele fica preocupado, ele fica preocupado, ele fica preocupado, e não sei o que, cada dia ele está mais preocupado, aquilo começa a consumir, daqui a pouco ele fica doente, aí daqui a pouco ele vai entrar numa depressão, ele vai entrar numa situação que ele não vai saber o que faz da vida, porque a preocupação tomou conta dele. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta o mal para cada dia. É Jesus que está falando, porque Ele sabe desse problema. Nós precisamos aprender a saber com quem que estamos lidando, e para isso só a oração. Aqui, em Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Às vezes são conhecidas diante dos homens. Nós temos um problema, estamos preocupados, contamos para todo mundo.
Quando não deu mais, que eu vou morrer, eu conto para Deus. Isso é falta de inteligência. Se eu sou amicíssimo do dono de um banco aí, Bradesco, Itaú, sei lá, amicíssimo do dono, não é do gerente, não é do dono. E se eu estou numa situação difícil, eu vou falar com o atendente, com o tesoureiro, você está brincando comigo, eu vou direto nele. Ele me deu liberdade. E quando Jesus morreu e ressuscitou, ele rasga o véu de alto a baixo. Significa o véu da separação, o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Deus sabe. A preocupação me amofina, me emagrece. Cuidado, você que é gordo, que quer emagrecer, a preocupação não é um bom remédio. Então, diante de Deus, deixe conhecer as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Com ações de graça. Falei para minha netinha, eu vou ficar com ela aí uns 4 dias com os filhos, essa é a minha semana, seu Deus. E hoje eu falei para Camila, nesses dias, o que você quer fazer? Eu quero ir ali assim, falou lá um lugar. Falei, mas só isso? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma listinha e amanhã eu te entrego. Por que ela falou isso? Porque ela está despreocupada. Ele falou, ele vai me levar. É mais ou menos assim, por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser como crianças, irmãos. Não é? Papai falou? Falou, então meu filho, é papai que está falando. Aí diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele guarda o coração, ele te dá paz. E por que ele guarda a mente? Porque a preocupação começa aqui. Eu quero orar agora antes de terminar. Falta ainda o 6 e o 7. Para não deixar para depois. Para todas as pessoas que estão preocupadas. Com alguém, consigo, com alguma coisa. Onde eles estão? Fica de pé, não, em nome de Jesus. Antes vocês vão repetir comigo. Se não puderem repetir, fecha a boca e fica quietinho. Não fale bobagem para Deus. Senhor Jesus, de olho aberto, olha para mim. Senhor Jesus, eu estou entendendo que a preocupação excessiva pode me fazer mal. Além de mostrar que eu não confio em Ti. Então, a partir de agora, eu renego essa preocupação excessiva. Amém. Agora eu vou orar por você. Senhor, o Senhor ouviu as orações. Eu estou apto agora. Legalmente eu posso pedir isso. Pelas preocupações excessivas. Aquelas que nos corroem. Aquelas que não nos deixam fazer mais nada. Aquela que a gente acorda pensando no problema. Não trabalha, não produz, trata mal o marido, trata mal a esposa, trata mal o filho. Além de trazer uma tristeza e uma angústia na alma. Mas o Senhor tem batido o nosso coração todos os dias, em todos os anos da nossa vida, Ele está aí batendo, não dá sinal de cansaço. O Senhor tem soprado nas nossas narinas o fôlego de vida 24 horas por dia, e se o Senhor parar 2 minutos a gente morre. Senhor, então agora eu quero entregar nas Tuas mãos esses irmãos e irmãs que me autorizaram a orar por isso. Arranca, Senhor, com raiz e tudo, toda a preocupação do coração deles, em nome de Jesus. Joga no abismo
no abismo, Senhor. Preocupação que está no coração dos servos de Deus, saiam agora, em nome de Jesus, e não volte nunca mais. Amém. Fala, eu recebo. Ele vai te dar uma preocupação amanhã, hein? É para te testar. Já entreguei, velho. Pode sentar. Sexta